explicitamente, não é? C para a gente, por definição, é o R de x módulo x2 mais 1. Tá? Onde o I, não é a classe do x. Então, por construção, I ao quadrado é igual a menos 1. Se você prestar atenção, o que foi feito aqui é um passo simplificado do que você faz nessa construção. Você pega um polinômio irredutível, passa o quociente por ele, resulta um corpo, no qual este polinômio irredutível aqui admite uma raiz. Aliás, as duas raízes estão aí. O que não é claro, a priori, é porque, ao garantir raiz para este fulaninho, umzinho aqui, heróizinho aqui distinguido, todos os outros ganham raiz. Isso aqui não é claro. Tá? Isso não precisava ser verdade. Tá? Não é verdade na construção de outros fechos algébricos, isso é uma coisa especial da passagem de R para C, que eu gostaria que vocês aprendessem. Tá? Então, é claro, eu imagino que vocês aprenderam em alguma etapa prévia, mas se não for verdade, eu devia dizer agora, que certamente em C, se você pegar um polinômio do segundo grau, aí tem raiz. Você sabe resolver isso aqui. Mas como é que resolve isso aqui? X é menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2. Onde quem é o delta? B2 menos 4C. B e C são números complexos. Tá? Mas eu suponho que todo mundo aprendeu a extrair a raiz quadrada de qualquer número complexo. Você sabe como é que faz? Por exemplo, como é que eu calculo raiz de 1 mais I? Como é que faz para extrair a raiz quadrada de um número complexo? Não lembro. Não lembra? Multiplica pelo ponto. Tem alguma coisa com conjugado do número? Ou não? Não. Tem a ver com o seguinte: 1 mais I admite uma decomposição polar. Vocês lembram disso? Né? Tem um raio, não é isso? É elevado aí no θ, onde θ é o argumento, né? Se você marcar esse número complexo aqui especificamente, né? É 1 para cá, aqui está aí, né? O θ é 45 graus, esse é assim, porque é 45 graus. O R é um módulo, que é raiz de 2. Tá certo? Como é que faz para extrair raiz agora? Vocês lembram? Fala mais alto. Vai ser alguns módulos. Quer dizer, olha para R, E e θ, o quadrado disso dá o quê? R2 é elevado a I2θ. Tá? Então, se você quiser extrair uma raiz quadrada disso aqui, o R é real. Você tem raiz quadrada de um número. Perdão, real positivo. Não é real positivo. Então, você sabe extrair raiz quadrada disso aqui. E o E elevado a I θ, como é que extrai raiz? O que é extrair raiz quadrada de E elevado a I θ? Vocês não viram aquele negócio, uma fórmula de Moivre? Não se vê mais isso no vestibular, não? Ou logo que vocês entram na universidade.
universidade, no fundamento? Não. Será que era essa a ordem? Vocês nunca viram um número complexo? É isso? Isso aí é um I seno de teta. Mas é isso aqui. O E em teta é cosseno teta mais I seno de teta. Tá legal? Aí tem aquela história de extrair raízes da unidade, não é? Que na prática é o quê? Você pega o argumento e divide por N. Tá? Porque quando você eleva a enésima potência, retorna o que você queria. Tá? Mas enfim, tá? Para você extrair essa raiz quadrada, tá? O que você tem que fazer é a raiz desse R aqui, tá? Especificamente vai ser raiz de 2, é o que aparece aqui, tá legal? E é elevado aí. Quem é o θ desse número aqui? 40 graus ou π sobre 4. Não é? Porque é comum aqui a gente usar radianos. Tá certo? Então é elevado a π sobre 4 sobre 2. Então fica sobre 8. Legal? Tá? Você pega, está entendendo? Você vai pegar metade aqui. Porque quando você quadrar, dobra o argumento, vem para cá. Quando você quadrar o módulo, vai para o quadrado de raiz de 2 ou raiz de 2. Tá? E é claro que você vai poder fazer isso aqui mais ou menos, não é? Porque qualquer raiz que você achar de número complexo, você pode modificá-lo pelas raízes primitivas da unidade, né? No caso, raiz quadrada primitiva é menos 1, mas se tivesse raiz cúbica, se você quisesse calcular raiz cúbica, aí vai ter 3 raízes, não é isso? Né? Tem a raiz primitiva, você pega o quadrado, ela é outra, pega o cubo, retorna a entidade. Tá mais ou menos claro isso aqui, então? Então, todo mundo sabe resolver equação de segundo grau, porque essa fórmula vale. Você vai ter que extrair raiz quadrada do discriminante, pode ser positivo, não faz a menor diferença, tá certo? Existe sempre a raiz quadrada de um número complexo. Tá? Então, por conta dessa revisão, para mostrar que o corpo é já bem fechado, a equação de segundo grau, moleza, está dominada. Todo mundo sabe fazer, tem que saber fazer. Tá certo? Vamos dar o grau agora. Tá? Terceiro grau, por exemplo, o que é que sugere? O que é que tem em terceiro grau, pelo menos no caso, em algum caso que vocês conheçam, de especial, que dê para quebrar o galho? Fala mais alto. Você tem pelo menos uma raiz real. Se o polinômio for real. Né? Porque se o polinômio for real, tem aquele lance de vai de mais infinito para menos infinito. Não é isso? Né? Se o termo dominante é um x na 3, x ao cubo, tá? Para x muito grande positivo, dependendo do sinal, você pode supor que é x ao cubo, que eu fiz aqui, harmônico, né? Então, mais infinito, menos infinito, continuidade passa pelo zero. Mas aqui eu quero mostrar que mesmo polinômios cúbicos tem essa moleza. Quer dizer, mesmo sobre os complexos. Então, a primeira redução que eu vou fazer aqui, explicar para vocês, é que, apesar de que o enunciado exija mostrar que qualquer polinômio complexo tem raiz, basta fazer para real. Tá? Basta saber resolver real. Está clara essa frase aqui? Quer dizer, se você souber que todo polinômio real, quer dizer, com coeficientes reais, tem raiz complexa,
eu vou mostrar que todo polinômio complexo tem raiz. Real ou complexa. Ok? Vou te explicar o truque. Como é que é? Eu vou fazer as contas, no caso, x3 mais ax2 mais bx mais, não, 3, 2, mais c. Esse polinômio aqui, f de x. O caso geral vai ser análogo. Está aqui um polinômio complexo. Ok? Aí você faz o seguinte, olha. Eu vou chamar de f com a barra em cima o polinômio obtido a partir desse, conjugando os coeficientes. Então aqui você vai colocar x3, que o conjugado aqui é 1, não interessa, mais a barra x2 mais b barra x mais c. Tá? Professor, esses coeficientes, eles são esses coeficientes, eles são reais ou eles são complexos? Não, veja, eu peguei complexos e vou mostrar que, supondo resolvido para real, a gente aplica resolver para complexo. Tá? Então, estou mostrando como é que passa de complexo para real, tá? Pelas contas que eu vou explicar agora. Tá? Mas eu faço o seguinte, ó. Multiplica esses dois polinômios. Tá? Olha para f de x vezes f barra de x. Então vai dar x6 mais a barra mais a x5. Tá? Só vou escrever mais um termo. Só perceber que aqui já percebeu o que aconteceu, né? A barra mais A é real. Você calcular os outros coeficientes, vão ser todos reais. Então, eu comecei com dois polinômios, um conjugado no outro, por assim dizer, produzi um novo polinômio com coeficientes reais. Tá? Esse aqui eu vou chamar de g de x, é um novo polinômio, tá certo? Que está no caso que a gente fingiu que já sabe fazer. Tá legal? Vamos calcular mais um coeficiente. Que é o próximo coeficiente aqui? Coeficiente de grau 4 agora. Grau 4 vai aparecer a barra mais b mais b barra x4. A barra é real. B mais b barra é real. Pode fazer as contas para todos. Os coeficientes são todos reais. Até pelo último você vê que é CC barra, né? CC barra é real também. Bom? Então, olha só que moleza. Por hipótese, a gente sabe que existe uma solução GW igual a zero. Tá? Acontece que GW é igual a FW vezes F barra W. Então, um dos dois é zero. Tá? Tá claro o que vai acontecer? A única dificuldade é se DH desse aqui ser zero e não esse. Tá? Como isso aqui é zero, um dos dois dá zero. Tá legal? Se for esse que dá zero quando você substitui o x por w, beleza, ganhou uma raiz. Se for esse aqui, parece que não ganhou. Mas faz as contas comigo. Põe w aqui. W. Zero. Por hipótese deu zero isso aqui. Tá? Ora, se você conjugar de novo, continua dando zero. Só que se você conjugar de novo, vai aparecer aqui o conjugado de W, o conjugado de W.
O A, você conjugou e desconjugou, voltou lá para cima. Em outras palavras, se você olhar o que aconteceu aqui, no caso em que esse aqui, F barra W é 0, o F barra W barra é 0. Só que o F barra, quando significa conjugar os coeficientes, volta para o F original. Ok? Quer dizer, qual foi o truque aqui? Pega um polinômio qualquer, define um polinômio conjugado, conjugando os coeficientes. É claro que se você pegar esse polinômio conjugado e conjugar de volta, dá o F original. Tá certo? Então, com essa observação aqui, deve cair a ficha para você perceber que, para mostrar que todo polinômio complexo tem raiz complexa, basta mostrar que todo polinômio real tem raiz complexa. Beleza, né? Não é nada, não é nada. Já é alguma coisa. Tá certo? Aí veja que a gente já avançou um pouquinho. Porque, tá, equação de segundo grau já sabia resolver de qualquer jeito. E agora eu preciso saber só resolver, digamos, se eu for aumentando de grau em grau, né? Resolver a equação cúbica real. Uma cúbica real tem uma raiz. Cancela, caiu o grau. Você sai resolver. Ok? A confusão aparece quando você pega, por exemplo, o grau 4. Tá? Então, vou explicar, no caso do grau 4, como é que vai funcionar a ideia em geral para você reduzir para o caso que você já sabe. Tá? Tem uma frase curta. Presta atenção. A gente vai argumentar sobre o tamanho da potência de 2 que divide o grau. Se o grau for ímpar, a potência de 2 não divide. Ok? Mas com 4, estou triste porque a potência de 2 divide. Então, o truque vai ser reduzir o caso de grau 4 a um caso menos par. Certo? É isso que eu vou fazer. Eu vou dar um jeito de reduzir a paridade. A paridade não, você fez, porque paridade é a solução para reduzir a potência de 2 do vídeo. Tá? E, em vez de chegar e fazer agora aqui a conta no caso geral, deixa eu começar explicitamente com o caso de grau 4, para vocês acompanharem nesse caso o que é que rola. Ok? Vocês entenderem nesse caso, eu imagino que fica claro o que é que vai acontecer no caso geral. Então, olha, estou eu aqui com um polinômio de grau 4. Então, uma coisa aqui, x4 mais, agora vai ter elemento de mais, vou começar a numerar, né? Mais A1 x3 mais A2 x2 mais A3 x, não é isso? Mais A4. É um polinômio de grau 4. Certo? Você vê o que eu vou fazer? O que eu vou fazer é uma mudança de variáveis, trocando x por x mais w. Esse w é a sem determinado. Eu não sei quem é. Tá legal? Agora, põe isso na cabeça. Se eu souber um valor de w
para o qual eu sei calcular a raiz, é só transladar de volta. Tá? Se eu tiver uma raiz de f de x mais w, eu tenho uma raiz de f de x, bastando para isso subtrair w da raiz que você obteve. Está claro? E vai ficar claro no minuto qual é a estratégia. Então, f de x mais w vai e desenvolve. Isso aqui é x mais w, a quarta mais a1, x mais w, ao cubo mais. Tá? Vocês aprenderam como é que calcula esses coeficientes? Quer dizer, na verdade é como se estivesse calculando Taylor. Tá? Só que em vez de ser em x igual a 0, é em x igual a w. Então, vamos expandir o lado direito por Taylor. Então, cá. E ver quem que são os coeficientes. Tá? Bom, quem é o coeficiente de x na quarta? Já tem x na quarta mesmo, né? O que são os coeficientes em geral? Como função de w. Então veja, eu não quero que vocês expandam pelo binômio, não. Eu quero que vocês usem que vocês aprenderam em cálculo 1. Cálculo 1 vocês fizeram, não? Não, é cálculo 2. Cálculo 1, né? Cálculo 2. Cálculo 2. Fizeram, a cálculo 1 não faz cálculo 2 direto, é isso? Não, é no cálculo 2 que eu faço. Sim, mas enfim, Taylor. Tá? Como é que é Taylor em geral? F, x mais w é o quê? Quem é o termo constante? Eu não deveria ter começado por aqui, eu deveria ter começado assim, né? Isso aqui é FW. Eu tenho, né? Quando está x igual a 0, FW mais F'W sobre 1 fatorial. Tá? X mais F duas linhas W sobre 2, X2 mais F três linhas W 3 fatorial X3 mais 4 de W 4 é X na quarta, tá certo? Vai aparecer, mas para seguir a mesma coisa aqui, é quarta derivada, W, 4 fatorial, X na quarta. Certo. Ok? Muito bem. Aí você veja, aqui é termo par, termo ímpar, termo par, termo ímpar, termo par. Vamos separar. Par com par, ímpar com ímpar. Tá legal? Então, isso aqui eu posso reescrever assim, olha. Vai ser FW mais F duas linhas W sobre 2 X2 mais F na quarta W 4 fatorial X4. Presta atenção qual é o truco aqui que eu vou mencionar desde já. Essa parte que eu separei de potências pares de x é uma função de x2. Tá legal? Então, se você pensar em x2 como a nova variável, isso aqui é um padrão de grau 2 em x2. É assim que a coisa vai baixar. Está percebendo? E o outro também, você põe x em evidência, tá? Você põe x em evidência, é da mesma coisa. Não vou nem escrever, vou escrever só assim, ó. Isso que pintou aqui
é um FW de X2. Tá? Eu coloquei a dependência em W para fora. E aqui vai aparecer X vezes um GW também de X2. Não é? Tá vendo? Aqui o X, quando você coloca para fora, fica um termo de grau 0. X, quando você colocar para fora em evidência, fica um termo de X2. Isso é completamente geral. Não é nada, mas já é. Então, FW de X e GW de X, os graus baixaram, né? Vamos ver o que são os graus? O FWX2, esse aqui você está vendo lá, tem grau 2. Tá? E o GW de X2, quer dizer, o GW... Grau 1. Grau 1? Que beleza, olha só. Tem grau 1. Quer dizer, em geral, se eu começar com um cara que tem um grau par, digamos um 2M, tá? Eu separo um pedaço que tem grau M e um pedaço que tem grau M menos 1. Ok? Vê o que vai acontecer nesse caso. Esse aqui tem grau, então, 1. Certo? Tá, se eu substituir x por x2 aqui, retorna ao 4. Né? Substituir x por x2 aqui, tá, aumenta, né? Vai para grau 2 aquele pedaço lá. Tá? Mas o truque é você ver que você pode colocar, baixar o grau. Certo? Agora, isso aqui é um polinômio de grau 2 que depende de um parâmetro W. Isso aqui é um polinômio de grau 1 que depende do parâmetro W também. Então pensa comigo. Se eu fosse capaz de ajustar W para um valor que eu vou chamar de W0, de maneira que esses dois polinômios tenham MDC, o MDC vai ter que ter grau menor. No caso aqui, para eles terem um MDC, o MDC vai ter que ser esse. Tá? Mas é um caso muito particular, mas você já enxerga nele o que é que vai acontecer. Ok? Por quê? O MDC vai ter grau estritamente menor. Tá? Aí por indução você também. Porque na hora que esses dois aqui tiverem um fator comum, o grau desse fator comum é menor. Ok? Por indução, você já vai saber resolver. Na hora que você arrumou o W0 para que esses dois aqui tenham uma raiz em comum, vê o que vai acontecer. Tá? Quer dizer, vai aparecer um... Dá um nome para a raiz aqui, comum. Alfa. Alfa. Tá? Vai aparecer um alfa com FW0 alfa igual a G
W0 alfa igual a 0, que vem da indução no caso geral. Nesse caso aqui vem de uma conta explícita. Você vai ter que resolver uma equação no primeiro grau. Esse cara aqui tem grau 1. Ok? Tá claro? Só que quando você vai resolver a equação aqui, para x, vai sair em função de w. Não vai precisar ser raiz desse. Só vai ser raiz se o quê? Se você forçar a ajustar o W0 para o resto na divisão desse por esse aqui ser igual a 0. Quer dizer, em geral você vai querer que apareça um MDC. Ok? O MDC vai ter o grau desse aqui no máximo. Que é menor. Estão entendendo a ideia? Então, na hora que isso aqui dá 0, quando eu substituir o alfa por alfa ao quadrado, perdão. O W. Não, o W foi ajustado. Assim. O W foi ajustado. Ok? O W foi ajustado. Eu pego raiz de alfa. Tá? Raiz quadrada você sabe fazer. Legal? O f de alfa é igual a g de alfa é igual a 0. Então, você pode pegar a raiz de alfa aqui. Claro que não vai dar 0, mas o quadrado dá. Tá? Então, você substitui o x aqui por raiz de alfa. Esse termo dá 0. Esse termo aqui é raiz de alfa. Esse termo aqui dá 0 porque você forçou. Apareceu um 0. Tá? É muito esperto isso. Isso é muito esperto. Tá? Então, vamos tentar entender o que é que vai rolar no caso geral. Tá? Esse caso aqui é suficientemente simples para você perceber como é que é a separação de par e ímpar. Tá, ok? O que você vai ter que perceber agora aqui em geral é que se eu tiver no caso n par, isso aqui é n igual a 2m, tá? Isso aqui vai ter grau n igual a 2m. Esse aqui vai ter grau... Perdão. O n é 2m. Tá? Então, no caso de grau par. Tá? Caso geral de grau par. Porque grau ímpar a gente já sabe achar raiz. Tá legal? Aí esse fulaninho aqui vai ter grau m. E veja, esse m é menos par do que o n. Tá claro? Tá? Você pôs um 2 de evidência aqui. Tá? E esse aqui vai ser m menos 1. Quando esse m menos 1 é 1, é claro que a gente consegue ajustar o w para ter uma raiz comum. Mas no caso geral não é claro. Tá? É isso que vocês vão aprender. Mais 5 minutos. Ok? Então. Aqui está o caso geral. Xn mais A1, Xn menos 1, não sei o que, mas não sei o que. Você faz a mesma mudança de variáveis. Tá certo? Faz a mesma mudança de variáveis. Eu indiquei no caso de grau 4. Aí pinta um FW X2, não é? Esse N aqui é 2M, tá? Então FWX2 mais XGW X2, não é? E FW e GW estão nessa situação de grau aqui. Tá bem? A parte final do argumento é igual. Na hora que você arrumar um jeito de ajustar W para que esses dois polinômios
admitam uma raiz em comum, aí acabou. Tá certo? Então, o que vocês vão ver agora é que é sempre possível ajustar aquele W. Estou dizendo o seguinte: pegue um polinômio com coeficiente que depende de um parâmetro. Pegue outro polinômio com coeficiente que depende de um parâmetro. O mesmo parâmetro? O mesmo parâmetro. Veja o mesmo W lá. Uhum. Tá? O mesmo W aqui. Certo? Então, é possível ajustar o valor do W para que esses dois polinômios admitam o MDC não trivial. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Tá? O que vai aparecer um pouquinho mais complicado aqui é o seguinte: é que o W que a gente vai querer mostrar que pode ajustar, ele vai ser raiz de uma equação polinomial também. Parece que eu troquei uma dificuldade por outra. Tá? Mas não troquei, ganhei. Porque a nova equação polinomial, como no caso do exemplo, vai ser menos par. Certo? E é isso que acaba a história. Ok? Então, os detalhes desse ajuste a gente vê na próxima aula. Mas o fundamento que faz a coisa funcionar, eu vou ensinar desde já, para vocês já praticarem. Ok? Então, o que vocês vão aprender agora é coisa fina. Se chama resultante. A resultante de dois polinômios. Eu vou até mudar as letras para F e G. O F vai ser A0 x na M mais A1 x na N menos 1 mais vai, mais até AM. O G vai ser um B0 x na N mais B1 x na N menos 1 mais Bn. Eu escrevi aqui dois polinômios gerais de graus Mn. Vou lhe dizer o que é a resultante desses dois polinômios. Essa conta aqui vai ser feita no caso do FW e do GW em lugar desse FG. E os polinômios, os coeficientes que aparecem aqui, vão ser todas funções de um parâmetro W. Tá? Só estou ensinando agora como é que faz a conta da resultante em geral. Tá? Então, a resultante é o que resulta da eliminação de X. Aí tem o nome clássico de resultante. Okay? A resultante é o seguinte: é um determinante. Preste atenção qual é a lei de formação desse determinante. Eu pego esses coeficientes que estão aqui e ponho na primeira linha, A0, A1 até a N. Complete com 0 para cá. O que eu não escrever, completa com 0. Aí você pula uma casa e começa de novo. A0, a N menos 1, a N. Pula outra casa e começa de novo. Você faz isso aqui tantas vezes quanto for o grau do outro. Então você vai escrever N linhas de A's. Tá? Cada hora, dando chega para lá, avançando uma coluna. Ok? Então, você escreveu N linhas. Agora eu vou escrever N linhas, trocando os papéis.
Ou seja, eu venho aqui e ponho B0, B1, etc., B0, etc. Faço isso aqui, tanto quanto for o grau do outro. Isso aqui é uma matriz M mais N, por N mais N. Calcula essa determinante. É impossível. Para matrizes grandes, enfim, para graus grandes, eu nem tento fazer. Tá? Mas tem propriedades e é com elas que a gente vai trabalhar. Certo? Só para ficar claro, num caso que vocês já sabem, vamos pegar o meu F como sendo x2 mais A1x mais A2. Ah não, eu coloquei 0 também, A0. A0x2 mais A1x mais A2. Trinômio de segundo grau. Ok? E vou pegar para G, em vez de pegar um polínômio qualquer, vou pegar a derivada. Tá? A derivada aqui dá o quê? 2A0 mais A1. 2A0x, claro. Mais A1. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que repetir F tantas vezes quanto for o grau desse. Uma vez só. Então, vem aqui e escrevo A0, A1, A2. E esse eu repito 2 vezes. Fica 2A0, A1, 0, 0, 2A0, A1. Lembra, né? Tudo que eu me especificar, você preenche com 0. Tá? Vamos balboar essa determinante? Isso aqui, você pode colocar o A0 em evidência. Escrever a primeira coluna. Aí tem 1 aqui, tem 2 aqui. Você faz a eliminação gaussiana. Tá? Fica com menos 2 aqui, soma. Aqui vai ficar então A0. Então vou repetir aqui o 1, o 0 aqui eu zerei. Aqui fica A1, A2. No lugar do A1, fica 1 menos 2 A1. Fica menos A1. No lugar do 0 fica menos 2 A2. Tá certo? Aqui eu não tenho que fazer nada. É só repetir 2 A0. Ok? E aqui fica simplesmente A1. É isso? Se você fizer as contas, você vê que vai dar A0, que multiplica menos A1 ao quadrado, mais 4A0 A2. Isso lembra alguma coisa? Menos o Del. Menos Del. Ou seja, o discriminante da equação do segundo grau, a menos desse fator que está aqui, que você, digamos, supõe que é 1, tá? É o discriminante. E você lembra aquela história? O discriminante é 0 se isso assim. Por que o delta é 0 na equação do segundo grau? Quando tem duas raízes iguais. Raiz dupla. Raiz dupla é você ter uma raiz em comum com a derivada. Sim. Ok? É um caso particular da resultante. Teorema é o seguinte: esta resultante se anula se e somente se esses dois coeficientes são nulos, o que significa dizer, olha, eu fingi que era grau N, mas na verdade não é. Tá? Ou esses dois polinômios admitem um fator comum não trivial, não constante, que é o caso ali. Tá? Então, preste atenção no que vai acontecer.
aparece aqui uma fórmula universal, tá, que é o critério para que dois polinômios admitam uma raiz em comum. Você pode não saber calcular raiz desse nem raiz desse, mas você sabe dizer se eles têm uma raiz em comum. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Mesmo que você não saiba calcular raiz daqui nem daqui, calculando esse determinante, que é uma coisa, enfim, manual, tal, tem que extrair raiz nenhuma para isso. Tá bem? Tá claro? Então esse é o programa que a gente começa na próxima quinta-feira. O lance é que essa resultante vai ser aplicada para esse FW e esse GW. A resultante vai ser uma função de W polinomial, terminante é um polinômio, de grau menos par do que o original, do que o problema original. Certo? Por indução, essa resultante tem um zero, que é o W0 que você ajusta. Ok? É isso. Oi, você queria perguntar? Ameaçou? Não, a gente não descobre a raiz, né? A gente afirma que tem uma raiz raiz em comum. em comum. Assim. Raiz em comum. Tá? É isso. É que esse determinante impossível de expandir para tamanho grande, na verdade, ele admite uma expressão que se enxerga explicitamente as raízes.